Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Dando continuidade à minha participação como coautor, trago hoje para vocês uma crônica publicada na coletânea Lembranças de Família, do Projeto Aparare, editora Perse. Se chama Irmãos é Igual, Vou Contar Tudo para Mamãe, de Cássio Barreiros Paiva. Irmão, pelos inúmeros dicionários consultados e também pelo Michaelis Online, é um substantivo masculino, aquele que, em relação a outrem, é filho do mesmo pai ou da mesma mãe. Quase toda família é formada de mãe, pai e irmãos, mas podem ser duas mães, dois pais. Porém, irmãos serão sempre irmãos. Quem tem sabe o que é, quem não tem vive na ilusão. Em minha família eu tenho dois, uma irmã 6 anos mais velha do que eu e um irmão 5. Temos uma diferença grande de idade. Eu sou o último filho, popularmente chamado de caçula, palavra originada de casule ou cuzula, do quimbundo, língua falada em Angola pelos ambundos. Com tanta rima assim na origem da palavra, sabia que ser caçula não seria tão bom assim. Tem muito bundo. Quando éramos crianças, morávamos em Conselheiro Pena, cidade do interior do estado de Minas Gerais. E quem vive nesse lugar conhece a história, que quem nasce em Conselheiro Pena, quem vive em Conselheiro Pena, e quem morre em Conselheiro Pena. É uma pena que eu vivi pouco tempo lá, pois não tenho tantas lembranças assim como meus irmãos. Penei pouco. Quase não me recordo das casas em que vivi, porém, lembro de uma quando caí de uma escada com 2 degraus, aos 2 anos de idade, agarrado numa lata de Nescau. A cicatriz em meu queixo não me deixa esquecer. E de ir ao córrego João Pinto, afluente do Rio Doce. Lá não brincava nem nadava, apenas acompanhava o meu irmão. E quando ele fazia as bobiças com as cabritas nos pés dos morros, eu dizia a célebre frase que todo irmão já ouviu alguma vez na vida: vou contar tudo para a mamãe. E eu contava. Por ser a rapa do tacho, aquele que descompletou o casal de filhos, sempre tinha que sair com alguém. A maioria das vezes meu irmão escapava, por saber que eu contaria sujas de polícia para a mamãe. Mas eu só contava porque eu não sabia que o que ele fazia era tão errado assim. Sobrava então para minha irmã a tarefa de levar o branquelo azedo atrás dela, seja para fazer educação física ou trabalhos escolares. Lá estava eu, perdido sem entender de nada e sem poder fazer nada também. Só me restava esperar. No mesmo ano em que nasceu o padre Fábio de Mello, nos mudamos para Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Eu só tinha 6 anos, mas foi quando descobri que estava no mundo. Agora não precisava mais ser levado por ninguém. Já poderia ir à escola sozinho. Cresci como ser humano, aprendi a ser mais forte a cada dia. E a vida me desafiou muito nisso. Meus irmãos estavam sempre ali comigo, mas não tinha mais obrigação de me proteger. Enfim, éramos iguais. Num tempo que o centro da cidade tinha o melhor comércio, recordo com carinho quando juntava as moedinhas que eu ganhava dos meus pais com o dinheiro que sobrava da merenda, e pedia ao meu irmão para trazer da cidade, como todos os capixabas conhecem o centro de Vitória, aquele compacto simples, disco de 45 RPM, que eu tanto queria, e foram muitos. O que mais demorou a conseguir foi do cantor francês Patrick Hernandez, com a música Born to Be Alive. O disco era verde claro, achava o máximo aquilo. Essa música foi lançada no mesmo ano do filme Grease, dos Tempos da Brilhantina, com a famosa dupla John Travolta e Olivia Newton-John. Sucesso em bilheteria, um clássico até hoje, que por ironia do destino só consegui assistir anos depois, pois a classificação indicativa era para 16 anos. Nessa época eu só tinha 13. Meu irmão, meu primeiro professor de inglês. Se hoje eu sou fluente nessa língua, foi porque tive um bom instrutor. Engraçado que eu continuei aprendendo, e ele não. Ao término do 2º grau, deixou para lá. Já que falei em instrutor, também aprendi a dirigir com ele. Até hoje não gosto muito de direção, porém aprendi. Alguns anos depois, a nossa diferença de idade não foi empecilho para usarmos quase o mesmo tamanho de roupa. Geralmente ele usava uma jaqueta de frio minha, que era diferente, você podia usar os dois lados. Um era na cor azul marinho, e o outro branco, vermelho, azul marinho. O problema é que quando queríamos usar no mesmo dia. Seu passatempo preferido era me dar sustos, o que eu sempre odiei. Até hoje não gosto de brincadeiras de ser assustado. Minha reação instantânea, xingo que pariu na mesma hora. Outra coisa que ele sempre fazia, com uma cara de deboche, era pregar peças em mim e minha irmã.
Mamãe comprava uma caixa de bombons daquelas amarelas, que até hoje faz sucesso. Dividia irmãmente a quantidade em 3 partes. Minha irmã e eu guardávamos para comer aos poucos. Porém, meu irmão comia todos rapidamente e depois comia os nossos também. E para não darmos falta de nenhum, embrulhava uma pedra no lugar. E ria quando descobrimos que não adiantava nada brigar com ele, já sabíamos como ele era. O mesmo fato acontecia com a Coca-Cola, que minha irmã inocentemente guardava na geladeira para tomar depois. Ele tomava tudo e colocava o café no lugar. Até hoje escuto o grito da minha irmã com ele, quando provava o café-cola gelado. Já minha irmã sempre foi uma referência em minha vida. Minha madrinha de consagração, madrinha do meu casamento, madrinha do meu primeiro filho, esteve comigo em muitos momentos importantes, como na minha formatura de 2º grau, onde só tinha ela presente. Mas para mim foi como se a família inteira estivesse ali comigo, naquele momento importante da minha vida. Ela também é minha colega de trabalho, somos servidores estaduais. Foi durante muitos anos minha assistente musical. Quando datilografava as letras das músicas que eu gostava, e foram muitas. Para os leitores mais novos, datilografar significava apertar as teclas da máquina de escrever, que estavam dispostas no mesmo padrão do teclado que atualmente usamos nos computadores. E quando pressionadas, batiam na fita com uma tinta metade azul, metade vermelha. E deixava impresso o que queria. No início era manual, tinha que apertar com uma certa força para que a tecla atingisse a fita. Depois veio a máquina elétrica, uma revolução total para aquela época. Além disso, eu enchia a paciência dela para costurar no envelope plástico os cartões dos selos comemorativos, que o correio lançava junto do selo. Durante muitos anos fui filatelista e minha irmã, costureira de envelopes, favorita. Até hoje os tenho guardados como lembrança da minha adolescência. Ela ainda tem aquele sentimento de proteção comigo, apesar de eu estar perto de chegar na terceira idade. Eles já chegaram há algum tempo. Essa é a minha versão da história sobre o fato de termos irmãos. A deles não sei. Um dia eu vou perguntar. Apesar de não nos vermos com frequência, nesse caso meu irmão, devido à correria do dia a dia, os tenho sempre comigo, guardado em meu coração. Se eu não os tivesse, não teria história para escrever essa crônica. Espero que tenham gostado.